Tá serrando as árvores lá no meio do campo. Fala pessoal, beleza? Começando mais um vídeo aqui no canal. É o primeiro vídeo após o meu 5K. Nesse vídeo aqui eu quero contar um pouco, né, sobre a experiência que eu tive de correr 5 km pela primeira vez na vida. Foi uma sensação muito boa e muito diferente ao mesmo tempo, né? Foi muito difícil, né? Confesso que foi bem difícil, né? Mas antes eu queria me explicar porque eu sumi, né? Nem criei uma comunidade ao certo, né? Mas é bom me explicar, até para mim saber o que aconteceu nesse período, né, da minha vida. Bom, após aquele vídeo, né, do Ironman, do 5K, eu decidi que eu iria fazer um concurso, né, concurso público, né? Então eu fiquei aproximadamente 2 meses e meio só estudando, né? Acordava por volta das 5, 6 da manhã, estudava até umas 11, almoçava e depois, acho que a partir da 1h30, 2 horas, voltava a estudar, depois até umas 6, enfim, eu estudava os 3 períodos do dia, né? Então foi 3 períodos do dia estudando, né, para o concurso, né? E além disso, eu tive que me deslocar para a prova, né, que foi em outro estado. Então eu tive que ir para o Rio de Janeiro fazer uma prova. Para quem não sabe, eu sou do interior de São Paulo, né? Então eu tive que pegar avião, custear hotel, né, tudo para essa prova específica. Então eu realmente, quando eu falo que vou fazer alguma coisa, né, eu realmente preciso entregar meu 100% naquilo que eu estou fazendo, né, naquilo que eu me propus a fazer. Então eu acabei que não fiz mais nada em relação ao canal, né, aos vídeos que eu prometi que ia fazer para mim, né, que eu quero gravar essa jornada, né. Contando um pouquinho mais sobre mim, eu sempre fui atleta, né. Meu nome é Charles, não sei se eu falei em algum momento do vídeo passado. Bom, meu nome é Charles, eu moro no interior de São Paulo. Vamos fazer uma introdução correta, né? Eu moro aqui no interior de São Paulo, acabei de me formar em nutrição, sou nutricionista agora e sempre fui atleta, né? Dos meus 11 anos até os 19 eu fiz parte do atletismo, eu tenho diversas medalhas regionais, estaduais, campeonatos brasileiros. Já representei a seleção brasileira uma vez, né, em 2014, sul-americano. Depois migrei para o fisiculturismo, fiquei 1 ano no fisiculturismo, competi 2 vezes naquele ano, né, da competição, da preparação. Na primeira competição eu fiquei em campeão da Classic Physique e da Bodybuilder, no campeonato de naturais, né, realizado em Curitiba. Depois eu comecei a me dedicar pro Campeonato Brasileiro, né? Lá eu fiquei em segundo lugar. Então eu sou, pode-se dizer, vice-campeão brasileiro em 2 modalidades diferentes, né? E dessa vez eu decidi que faria uma coisa a mais, queria outro desafio. Então eu decidi realmente que faria o Ironman. Mas eu não sei nada de Ironman, de triatlon no caso, né? Então eu simplesmente decidi, não, vou começar com o que eu tenho, né? Com o que está próximo de mim, o que é mais barato, né? Que eu sei que também é uma modalidade cara, que precisa comprar equipamento, né, etc. E não penso, né, que é uma coisa que eu tenho que fazer de urgência, né? Ao longo prazo eu quero fazer isso, quero realizar isso. Então eu comecei a fazer corrida, que é o esporte mais barato que tem, né? Você só precisa realmente de um tênis, de um equipamento ali, e já pode ir pra rua, vai pra rua correr. Então comecei pelo meu 5K, gravei, né? Eu nunca tinha corrido na vida, né? Foi o meu primeiro 5K da vida. Eu realmente nunca tinha corrido na vida. A partir desse momento decidi gravar e planejei aquela data. Chamei a galera, meus colegas, falei, não, a gente tem que ir junto nessa. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada nova e que eles acompanhem do zero, né? Criei um grupo no WhatsApp, chamei acho que umas 15 pessoas, no final só foram 4, né? Na verdade, só a equipe que eu chamei para filmar,
para editar o vídeo. Enfim, tava mais ou menos um dia assim, ó. Inclusive até engraçado, porque tava um dia mais ou menos assim, nublado, com chuva, e tô aqui gravando de novo. Eu já tô ficando cansado do cardio aqui. Hoje é o meu dia de descanso. Ontem eu fui na musculação e tô levando o cachorrinho pra passear, então eu decidi gravar, né? Qual que é a palavra? A minha intenção em gravar toda essa nova rotina, todo esse novos desafios até chegar ao objetivo, é para inspirar as pessoas, né? Inspirar as pessoas a se desafiarem, a provar que é possível sim alcançar seus objetivos. Não é um caminho linear, né? Vai ter muitas dificuldades, né? Vai ter várias barreiras, tanto físicas quanto emocionais, né? E eu realmente estou lidando com algumas, mas estou aqui de volta agora com o meu compromisso, né? Que é com o canal, que é com a parte de motivar as pessoas a se desafiarem, a melhorarem, a conhecer novas experiências, né? O esporte sempre fez isso comigo, né? Sempre me impulsionou a melhorar, né? Foi para eu sempre estar em crescimento, crescimento físico, emocional, né? Enfim, crescer como pessoa, né? Foi a maneira que eu encontrei. Não vai ser um caminho linear, vai ser de altos e baixos, né? Vai ter dificuldades, né? E eu vou gravar meus sentimentos, vou gravar o que eu sinto sobre aquela situação, como que eu lidei com ela, como que eu ultrapassei. Que quando a gente só realmente pensa nisso, ele pode ser muito maior do que realmente é, né? Esse sentimento, né? Essa preocupação, quando você põe em prática, ela pode diminuir. Igual agora, como eu estou fazendo, né? Eu nunca fui uma pessoa de se comunicar bem, né? E agora é um novo desafio para mim, gravar, né? Ficar falando, para mim sempre foi um desafio. Sempre fui muito quieto, né? Sempre fui muito reservado, mas pode ser uma liberdade para mim, pode ser algo libertador. Então eu tô compartilhando com vocês aqui e eu quero realmente crescer, entendeu? A intenção é essa. Eu quero que vocês se inspirem, né, a ser melhores e evoluírem. Bom, agora falando um pouco mais sobre o 5K, né, sobre a minha experiência com o 5K, o que eu achei e como foi, né? Então, a primeira parte que eu fiz foi planejar, né? Planejei, chamei os meninos, igual eu falei aí. Falei, vamos, me acompanhem, vai ser da hora. Vou rasgar a plaquinha de 5K, simbolizando, né, que eu superei essa barreira. Então eu planejei com o que eu tinha, né? Eu tinha um tênis rasgado que eu utilizava para fazer os cards do fisiculturismo, né? Da preparação do fisiculturismo. Então foi um tênis totalmente rasgado. Vou ver se eu coloco aí para vocês dar uma olhada. Tava com um clima de chuva, tava um tempo chuvoso, o percurso ficou molhado, né? Então teve várias coisas que eu não planejei, na verdade, né? Teve coisas que eu planejei e que eu não planejei, que na hora da prova me atrapalharam, né? Porque planejei, marquei a data, vamos, ok, planejado. Tudo planejado, eu fui para execução. Na execução entrou a questão do percurso, entrou a questão da chuva, do tempo chuvoso, né? Que querendo ou não atrapalha, né? Vai diminuir sua motivação, seu pace, essas coisas, etc. Que eu nem sabia ainda na época o que era. Foi a primeira vez que eu estava utilizando o Strava também. Era a primeira vez que eu utilizei o Strava na vida, né? Também é a primeira vez que eu corri 5 km na vida. Então, eu executei. E quando você executa, você tem que depois avaliar, né? E chegou a parte de avaliação, né? Então eu percebi, o tênis influencia, né? A condição do tempo influencia, porque eu caí durante o percurso, né? Então eu tive que reavaliar o clima, né? Então eu tive que reavaliar o terreno, né? Depois do 5K, comprei um tênis novo, vou tentar colocar aí para vocês dar uma olhada. E, cara, a minha experiência com o 5K foi, como eu posso dizer, até os 2 km bom.
depois começou a ficar pesado. Porque entra aquela sensação, né, de desconforto mesmo, de falta de ar, fadiga muscular. Tava correndo, depois que eu caí, levantei, continuei correndo, pá, e tudo mais. Só que aí quando eu chegava próximo do onde eu tinha caído, eu reparei que eu diminui a velocidade. Consequentemente, eu diminuindo aquela velocidade, eu parava, né? Então eu parava, falei, já que eu diminui, vou dar uma respirada aqui. Então isso fez com que eu me desconcentrasse do objetivo às vezes. Meio que criei uma barreira emocional naquele percurso ali, naquele intervalinho. E aqui, consequentemente, eu fiquei andando. Acho que eu andei uns 200 metros, respirando, recuperando o fôlego e tudo mais. E acho que eu parei. O percurso em si tinha umas 700 metros, né? Então, acho que deu algumas voltas, né? Eu não lembro quantas voltas deram, mas até completar 5K. E parei, acho que umas 3 voltas depois do tombo, tá? Aí completei os 5K, né? E teve toda aquela experiência maravilhosa, teve toda a história da onça, né? Do animal, que eu admiro muito, que é a onça, porque ela é silenciosa, ela foca no objetivo dela, ela caça, ela é territorialista, e ela só pensa naquilo que ela tem como meta, entendeu? E é assim que eu vou fazer, e é assim que eu vou pôr em prática, entendeu? Porque o sucesso, né? Uma frase muito legal que eu gosto, é o sucesso só é concreto quando está em movimento. Só existe sucesso em movimento. Então eu estou aqui realmente perdendo a vergonha de falar, tentando me expressar do jeito que dá, né? Pode ficar meio sem sentido do jeito que eu falo aí, mas é o meu começo e eu quero gravar o meu começo, né? Que eu tenho grandes coisas que eu quero fazer na vida e uma delas é realmente ajudar as pessoas. De todo o meu coração, é isso que eu sinto, isso que eu quero fazer. Bom, depois que eu completei o 5K, rasguei a plaquinha, cara, foi uma sensação muito boa, indescritível, muito boa mesmo. Eu me senti libertado, né, de uma barreira que eu sempre carreguei, né? Porque eu sou pesado para a modalidade, eu tenho 90 quilos, né? Então, quebrar essa barreira, né, de que eu consigo sim correr, não com a eficiência total, né, de um corredor, mas que eu realmente consigo completar um percurso de 5 km correndo, foi indescritível, né? E eu espero que vocês um dia experimentem isso, né? Após o percurso, mais avaliação para fazer. O porquê? Agora que eu lembrei. Joelhos ficaram doendo. Claro, estou acima do peso. Além dos joelhos também, minhas panturrilhas. As panturrilhas latejavam mesmo, doíam muito, né? Ficou, acho que uma semana doendo. Acho que sim, uma semana doendo. Mas não diminuiu o tamanho da conquista pra mim. Foi até melhor, foi até mais libertador. Tipo assim, aquela dor foi uma dor de vitória, né? Ou se resumindo assim, uma dor de vitória, vitorioso. O que eu queria deixar de mensagem nesse vídeo aqui, né? Posso estar um pouco confuso para falar, para me expressar ainda, mas dá para entender, não dá? Acho que dá. Planeje, execute e avalie. Esse é o segredo do sucesso de qualquer coisa. Planeje, execute e avalie. Ponto final, né? Planeje do jeito que dá, com as ferramentas que você está disponível para você e se entregue. Se entregue. Realmente não tenha medo do fracasso. O fracasso é um tabu grande na nossa sociedade, né? Porque a gente não pode fracassar, a gente não pode mostrar nossas fraquezas, mas faz parte do processo, né? Não tem um empresário, uma pessoa grande que teve sucesso na vida sem fracasso, né? Se as coisas tiverem dado certo de primeira, você talvez nem conheceria ela, ou talvez aquele sucesso que ela teve é muito pequeno comparado ao que ela teria se ela tivesse mais fracassos durante o período, entendeu? Durante a vida. Então, a mensagem que eu tenho para vocês é essa: planeje, execute e avalie, que tudo vai dar certo no final. Mais pra frente eu trago novos vídeos, né? Esse é um primeiro vídeo tentando comunicar melhor, né? Tentando me explicar um pouco melhor, mas prometo trazer mais vídeos. Inclusive, já corri 10 km no off,
no offline, quero dizer, sem gravar, sem nada. E foi uma experiência boa, né? Mais pra frente eu venho comentando pra vocês. Mas é isso que eu queria deixar pra vocês de mensagem. Eu espero que vocês se motivem. Aceito críticas e feedbacks, né? Uma coisa muito boa é pedir ajuda e aceitar ajuda, né? Se alguém tiver uma boa dica pra mim aí e como gravar melhor, qualquer coisa do tipo que você tenha reparado que eu não estou conseguindo ainda, me informe, tá? E é isso. Obrigado, gente. Quem estiver assistindo aí, um bom dia, uma boa semana, um bom ano e se esforce. Valeu?